Olá. Ultimamente, nós temos visto, infelizmente, a imagem de luto tomar conta das redes sociais. Principalmente redes como o Facebook, onde o pessoal geralmente manifesta mais esses sentimentos. Não raras vezes, eu pelo menos percebo 3, 4 dessas imagens ao longo de um dia. Na minha família, por exemplo, nos últimos 40 dias, desencarnaram 3 primos vítimas de Covid. E nesse momento, conhecer o luto se faz muito necessário. Principalmente porque vivemos um tempo onde geralmente não podemos fazer as últimas despedidas do nosso ente querido, dado a necessidade das regras sanitárias, do sepultamento rápido. E conhecer o luto se faz fundamental também, porque principalmente nós deveremos lidar com essa questão ainda por muito tempo. No estágio evolutivo que nós encontramos na Terra, a separação de um ente querido é muito difícil, principalmente quando essa separação vem através da morte. E só sabe a dor que é a morte quem passou por ela. Célia Diniz, uma ex-trabalhadora da Casa da Prece em Uberaba com o nosso Chico, disse certa vez que depois de passar um momento de dor muito grande após ter desencarnado seu filho, um bebê, ela tentando retomar a vida, trabalhar ali, e certa vez, num daqueles momentos de muita saudade, de muita dor, disse: Chico, eu conheço tanto o Evangelho, Chico, e mesmo assim é tão doída a dor da morte do meu bebê. E o Chico, com aquela tranquilidade, aquela paz toda, disse: pois é, minha filha, para você que conhece o Evangelho é tão difícil, imagina para quem não conhece. A morte é um dos maiores mistérios da vida do ser humano e da humanidade como um todo. Envolta em muitos tabus, em muitos medos, lançam as pessoas constantemente a profundos pesares. Rotulada como o fim da vida, a morte lança a maioria das pessoas a uma profunda sensação de perda. Tanto é que a maioria das pessoas, inclusive nós espíritas, temos o costume de falar: eu perdi alguém. Em seguida, ela nos faz experimentar uma profunda angústia, que foi chamada de luto. O luto, na verdade, não é um estado ligado apenas à morte, mas o luto é resultado de perdas reais e simbólicas durante a nossa vida. Nós podemos ficar de luto, por exemplo, com o término de um relacionamento, com a perda de um emprego, com a perda de um bem valioso. E Deus nos permite, durante a jornada reencarnatória, durante uma vida aqui na Terra, experimentar durante a vida diversos lutos, para que aos poucos nós vamos acostumando a lidar com aquelas perdas, desde criança nos preparando para enfrentar perdas maiores, mortes maiores. Vem desde pequenos eventos como a morte de um peixinho, a morte de um pintinho para quem mora no interior, acho que todo mundo já teve, ou a morte de um gatinho, de um animal de estimação, até chegar o momento de enfrentar a morte de um ente querido, que de certa maneira já estamos mais preparados para isso, se é que podemos dizer desse jeito. Porque o simples fato de crescer, se tornar adolescente, traz uma dolorosa abdicação do corpo infantil e das suas significações. E igualmente o declínio das funções orgânicas, quando se entra na senectude, na velhice, também lança a pessoa numa espécie de luto. Mas hoje, nós vamos falar especificamente do luto em relação à morte. O luto é uma sensação natural e cada pessoa lida com essa angústia de uma maneira muito individual e muito particular. E as reações são as mais diversas, porque pode ir desde a crise de choro até o silêncio total. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, fundadora da tanatologia, médica psiquiatra suíça e radicada hoje nos Estados Unidos,
definiu que o luto possui 5 fases muito marcadas. A primeira é a negação, onde a pessoa nega o acontecido, não quer conversar nada daquilo, não quer saber daquilo. A segunda fase é a raiva, onde a pessoa se revolta, culpa um, culpa outro, ou simplesmente fica muito angustiada e muito nervosa. A terceira, a barganha, onde tenta, através de negociação, ter uma última chance, ou ter uma oportunidade de despedida, por exemplo, e finalmente entra na tristeza da depressão, para somente depois entrar na fase da aceitação. E o luto, ele não é alguma coisa que deva ser curada, porque o luto não é uma doença. O luto é um processo natural. Em algumas situações mais graves, ele pode transformar numa depressão, mas o luto não é depressão. Comumente nós ouvimos falar, a pessoa está com depressão porque desencarnou um ente querido. Não. O luto é uma tristeza muito profunda, mas não é depressão. Por mais que seja profunda a tristeza, é apenas uma tristeza. A depressão seria um estágio acima, mas que nem todos a desenvolvem, porque apenas pessoas mais vulneráveis, o impacto do luto pode ser um gatilho para a depressão, mas é uma tristeza profunda. Por isso que nós devemos aprender a lidar com a morte. Porque lidando com a morte, nós passamos a entender a morte. E entendendo a morte, nós entendemos a vida. E quando nós entendemos a vida, nós compreendemos a necessidade da morte. E aí vem a facilidade depois para lidar com o luto. Porque chega um dia que quanto mais nós fugimos dessa realidade, quando a encontramos, mais ela machuca. A morte de um filho, por exemplo, pode ser considerada a maior dor que um pai ou uma mãe pode suportar, porque de maneira natural, a morte dos avós ou dos pais antecederiam a morte de um filho. Por esse motivo, que foge da escala natural, por assim dizer, é que a morte de um filho é mais chocante, pois é algo para o qual a gente não está preparado. E nessa situação do luto, os materialistas tendem a sofrer muito mais, a ter mais dificuldade a lidar com a dor da separação, porque para o materialista, o luto é muito mais profundo e muito mais difícil de ser elaborado. Até mesmo porque o luto não tem um tempo de duração. E a gente pode resumir o luto em 2 tipos, o normal e o prolongado. O luto prolongado, ele não é definido pelo seu tempo de duração, mas pelo jeito que se lida com a morte da pessoa querida, que se chama pela psicologia a elaboração do luto, que acontece quando o enlutado entende que a pessoa morreu e que tem que seguir em frente, que não tem mais jeito. Ali começa o processo de elaboração. E esse processo, quando ele é dificultado, se fala sobre o luto prolongado. E nesse momento, a doutrina espírita se destaca pelo seu caráter consolador. Quando diz e mostra que a morte não existe, que a separação é momentânea, que Deus não criaria o amor, não criaria a fraternidade para depois criar a morte para separar aqueles que se amam. E saber disso pode ser um consolo muito maior, principalmente porque no momento da morte de um ente querido que se acha que separou para sempre, saber e entender que nós nos reencontraremos é um grande consolo. E esse é um dos motivos que muitas pessoas de outras religiões procuram a doutrina espírita. E que devemos ficar atentos, porque muita gente procura a doutrina espírita no intuito de obter comunicações. E nós sabemos, como o Chico dizia, que o telefone só toca de lá para cá. Nem sempre o nosso ente querido está pronto ou preparado para essa comunicação. Então, é natural querer notícias. É natural, mas nem sempre é motivo. E um dos motivos que Deus permite tal coisa é para que nós, humanidade, aprendamos a nos amparar um ao outro. E isso também é caridade. Em relação ao luto, isso é fundamental. Desde o momento do velório, que é extremamente importante, porque ali se presta uma solidariedade
mas que infelizmente a grande maioria das pessoas ainda não entendem a seriedade que é o momento do velório. Muita gente vai para o velório, infelizmente, quase que como um evento social, para rever amigos, rever pessoas sumidas, para ver como que ficou morto, e não muito raramente nós chegamos nos velórios e tudo que a gente vê é conversas, barulhos, piadas. E as pessoas desconhecem ou se esquecem que a família precisa de uma vibração positiva, que o desencarnado muitas das vezes está no estado de perturbação, que não sabe o que aconteceu e ele precisa daquilo. E a conversa aleatória, as piadas fazem mal. Por isso que é importante no velório prestar um auxílio, uma solidariedade. Mas se você não sabe se comportar, é preferível que não vá. Faça uma oração da sua casa. Até mesmo porque esse não é o momento mais importante, porque o maior drama para quem teve a morte de um ente querido, esse maior drama começa após o sepultamento. Quando você chega em casa e olha o vazio na mesa de jantar, olha o vazio na cama, olha o vazio na casa, e começa a sentir uma dor que chega a ser cruel. E nesse momento é que nós precisamos prestar solidariedade, não só no primeiro momento, nos dias que seguem a isto, até mesmo porque, para aquele que sofre do luto, Deus nos dotou de uma válvula de escape muito importante, que é o choro. Chorar faz bem e alivia aquele que sofre. Sabe a panela de pressão, que sai ali o vapor na válvula? Se você prender a válvula, a panela explode. É a mesma coisa conosco. O choro é a válvula dessa pressão que estamos sentindo dentro. E essa regra vale inclusive para os espíritas. Sim, o espírita pode e deve chorar. Eu tive a infelicidade de ver uma mãe espírita dizer que sentia culpa por ser espírita e sofrer com a morte do ente querido. Não é assim. No entanto, o choro precisa ser natural, comedido e principalmente de gratidão. O Chico, no Pinga Fogo, disse que lágrimas de agradecimento e reconhecimento e carinho, inclusive as de gratidão, fazem bem, mas as lágrimas de revolta e de dor fazem mal, inclusive para quem chora. Mas nada substitui o apoio presencial de amigos e de familiares. Como as pessoas não sabem o que dizer após a morte, começa a fazer aquelas frases que, olha, você vai dar a volta por cima, olha, você é muito nova, pode recomeçar a vida, olha isso, olha aquilo. Não devemos fazer isso. Dor não se compara, dor ampara. Porque tem muita gente que fala, olha, eu sei o que você está passando. E não se sabe. Nessas horas, evitemos cunhar essas frases. É importante que nós ouçamos a pessoa, porque ela quer falar. Ela precisa falar e geralmente essa fala vem das recordações dos últimos momentos. E aí que a coisa pega. Porque muita gente fala, não vou lá na casa do fulano, não, porque vai começar a falar disso, a falar daquilo, a contar sempre a mesma história. E é isso que ajuda a pessoa. Na verdade, o que o lutado quer é poder manifestar a sua dor, e falar é o que vai ajudar a elaborar e sair do luto mais rápido. No entanto, são vários outros fatores que incluem o luto. Inclusive a raiva, o nervosismo, e muita gente desconsidera e acha que a pessoa está agressiva e não está. Ela está vivendo o luto dela. Eu cheguei a conhecer uma mulher que disse que depois que ela teve o filho morto por um aborto espontâneo, ela não conseguia ver mulher grávida, que ela sentia raiva. Quem desentende acha que isso é uma espécie de inveja, e não é. É o luto. Portanto, nós precisamos aprender como lidar. E se o luto for conosco? A oração é um grande consolo. A oração é uma grande força muito maior do que nós imaginamos. Hoje mesmo eu li numa rede social que orar é como colocar cartões de visitas no prato de uma balança. Eu entendi que são pequenas coisas que com o tempo pesa, e eu não concordo. A oração pode ser você colocar ali uma carga de
1000 quilos no prato da balança, porque ela tem força quando é feita com sentimento. Meu pai, desencarnado há 6 anos, na sua primeira manifestação, disse que, olha, todas as orações que eu recebo em forma de flores. Era a maneira de ele se expressar e ter nas orações a personalização, a materialização dos sentimentos daqueles que fazem. Mas nada como fazermos trabalhos assistenciais, caridade, erguer obras em nome do nosso ente querido que desencarnou. Isso nos fortalece. Isto ajuda as pessoas porque faz com que nós extrapolemos o limite das nossas vidas e alcancemos o próximo. Porque o maior bálsamo, não só para quem partiu, como para nós mesmos, se chama caridade. E é isso que a nossa doutrina espírita nos ensina. Portanto, meus queridos, fica aqui uma explanação muito rápida e muito sucinta do que é o luto. Oremos bastante e amparemos bastante, porque é um momento muito difícil, mas que faz parte do nosso aprendizado e que Deus jamais nos desampara. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela oportunidade e que Ele nos abençoe. Que assim seja.